Boa noite, pessoal. Vamos falar de funções no Excel. Vamos começar das funções básicas, depois irei explicar sobre formatações também, gráficos e tabelas dinâmicas. Então vamos começar pela primeira função básica, que é a soma. Irei somar a coluna total e já temos o valor, 5.922. O subtotal é uma função de filtragem, tá? Já vou explicar por quê. Eu vou usar a opção 9 dentro da fórmula, que é a função de soma, e novamente vou indicar a coluna total. No primeiro momento, os valores não se alteraram. Por quê? Eu disse que o subtotal é uma função de filtragem. Então vou aqui e vou selecionar a cliente Alice. Aí você vê que realmente o valor do subtotal agora está diferente, porque eu especifiquei quem eu quero que ele some, que ele traga, né? E isso vale, gente, para mais de um critério. Eu posso somar a Alice com o Arthur, por exemplo. Aí, ó, são dois critérios, né? Duas pessoas selecionadas indicaram o subtotal, e o subtotal me trouxe aí o total da soma desses dois elementos, da Alice e do Arthur. E isso pode ser feito com qualquer elemento aqui na tabela. Se eu quisesse, por exemplo, só autônomo, pronto, ou só seletista. Geralmente, quando eu tenho que somar um total de uma coluna, eu prefiro usar o subtotal justamente por causa da opção de autofiltro. Ela facilita muito o dia a dia. A média, que nada mais é que a divisão do total do número de elementos. Nesse caso aqui são 7, né? E você percebe uma coisa interessante aqui, que a média, o que acontece? Ela considera todos os elementos, ainda que o último elemento, que no caso aqui do Davi, está até de marcado de amarelo, seja 0. Se eu der um del aqui dentro, deletar, veja que a média mudou. Por quê? Porque não tem elemento preenchido dentro da célula. O que é a célula? É a intersecção da coluna com a linha, né? Forma a célula. Agora, se eu retornar o 0, você vê que ele passa a considerar, ainda que seja 0, ou seja, o simples fato de ter um elemento na célula, para a média, já entra na sua contagem. Tanto que se você dividir aqui, por exemplo, total por 7, que são 7 elementos, né? Tá aí, R$ 846, igual ao valor da média. Já a média móvel, ela é o que? Ela é a soma de todos os elementos novamente, dividido pelo CONT-C, que é uma função de contagem que permite que você selecione um intervalo específico e determine um critério para o qual será trago a informação. Nesse caso, eu só vou considerar os valores maiores que 0. E aí está. Você vê que a média ficou diferente. Por quê? Porque ela passou a considerar somente 6 elementos, já que só 6 elementos são maiores que 0, né? Opa, P2, são 6. Aí está. Aparentemente pode parecer não tão significativo, né? Mas imagine o seguinte, imagine que você tem uma tabela de 12 meses aí, de janeiro a dezembro, e somente 3 meses tenha movimento, ou seja, janeiro e março, a março, né? Se a sua tabela, os demais meses, todos forem preenchidos com 0 por não haver movimento, óbvio, né? Não teve o período, não ocorreu o período, né, de movimentação. A média vai pegar o que? Vai pegar, por exemplo, pegaria, digamos que esse 5.022 seja dos 3 meses, né? De janeiro a março. A média, em vez de dividir por 3, vai fazer o que? Vai dividir por 12. Já a média móvel ali, ela só dividiria por 3.
porque foram os únicos meses em que houve movimento. Então você vê que dá uma diferença sim, e até um pouco gritante, né? E é importante saber disso, porque às vezes você está fazendo uma média ali que talvez não corresponda ao valor de fato, né? Pela movimentação. Como eu exemplifiquei nesse caso dos 12 meses, em que só 3 meses tiveram movimento, os 12 foram todos zerados porque não ocorreu o período ainda, né? Então, como você pode ver, daria uma diferença gritante aqui entre as duas médias. E é isso. Vamos parar por aqui. No próximo vídeo vamos falar de outras funções e eu espero que vocês gostem. Tá? Se gostaram, por favor, compartilhem ao máximo de pessoa possível. Um forte abraço e até a próxima.